A paz, irmãos. Ainda em Marcos capítulo 12, versículo 21 por diante. E seguindo também, a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Aqui diz que a mulher, pelo jeito, pelo que entendi aqui, a mulher teve 7 homens. E esses homens foram morrendo. E por último, morreu também a mulher, diz aqui, né? E alguém foi lá e perguntou, diz, e agora que morreu a mulher, e quando ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque ia ressuscitar, no caso, os 7 homens e a mulher. E de quem será que era a mulher? Quando ressuscitaram. Quando ressuscitar quer dizer o quê? Quando chegar no céu. Porque morre a carne, a matéria. Aí no dia do fringir dos ovos, como eu costumo dizer, que é quando Deus arrebatar a terra e reviver os mortos para escolher os que vão para o céu e os que vão para o inferno. O português, claro, é isso. É céu e inferno. Se não for para o céu, vai para o inferno. Se não for para o inferno, vai para o céu. Então, aí o que quis dizer isso? Quando Jesus vinha que rebatar, que reviver aqueles mortos para levar para o céu, de quem será a mulher? Do qual 7 que ia viver a mulher era. E aqui responde Jesus. E Jesus respondendo disse-lhe: porventura não errais vos em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Entendeu, irmãos? Será que aqueles 7, aquela mulher e aqueles homens, não sabiam que estava pecando enquanto estava vivo, fazendo aquela fileira de marido? Ou não conhecia as Escrituras? Porque quem conhece as Escrituras sabe que não pode ter esse tanto de marido e nem de mulher. Entendeu, irmãos? É o que diz aqui, ó. Será que não tinha conhecimento da sabedoria das Escrituras, nem do poder de Deus? Entendeu? Então, perguntaram lá, será de quem vai ser a mulher quando ressuscitarem? Qual dos 7 seria o marido? Jesus matou na lapada, ó. Porventura não errais vos em razão de não saberes as Escrituras? Então é raro, já estava errado. Que não conhecia as Escrituras, por isso que cometeram tantas loucuras, tantas coisas, né? Tantas tolices. E aí, segue dizendo aqui, ó. Porquanto, quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Entendeu, irmãos? O que Jesus quis dizer com isso? Os que ressuscitarem, que não tiverem pecado, como esses aí fizeram, porque no caso fala da mulher que teve 7 maridos. Então ela cometeu um grande pecado, que é o adultério. Então, Jesus diz, lá no céu não tem casamento. Então, ela já sabe que, entendeu? Com os pecados dela e os maridos, lá no céu não tem casamento. Então lá, quem está com esse tanto de pecado aí, não ia chegar até os céus. Porque lá não vai ter casamento. Então aqueles que viveram em justiça, que conheceu a palavra, que conheceu as Escrituras aqui na terra, que respeitou as Escrituras, que respeitou as leis de Deus, é que vai para o céu. Mas aqueles que não respeitou, que não leu, que não... Entendeu, irmãos? Que não meditou, que não entenderam, que não procurou entender, então nem lá para o céu ia. É o que eu entendo que disse aqui. Nem lá para o céu vai no dia da ressurreição.
Porque para ir para o céu só vai ressuscitar os que estão em Jesus. E aqueles que cometeram tantos pecados não estão em Jesus. E acerca dos mortos que ouvirem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vos errais muito. Entendeu, irmãos? Deus é Deus de vivo. O que quer dizer que Deus é Deus de vivo? Porque quem morre em pecado, morre tudo. E Deus é Deus de vivo. O que é um Deus de vivo? Quem morre com Jesus, não morre o espírito. Então, Deus é um Deus de vivo. Quem morre e está com Jesus Cristo, ele morre a carne, mas o espírito está vivo, já vai direto. Pronto, está o Deus dos vivos. E aquele que morre em pecado, então, lá onde morreu, acabou a história. Por quê? Porque o espírito está morto. Morreu tudo. Acabou. Esse versículo parece com o que diz assim, ó. O homem disse assim, Jesus disse, me siga. Ele disse, Jesus, deixa que eu enterre, que eu sepulto meu pai, depois eu te sigo. Jesus disse, não, me siga, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então, irmãos, mortos sepultar os mortos, eu expliquei um dia desse, alguém vai lembrar. Mortos sepultar seus próprios mortos é os que estão mortos espiritualmente. Aí vão enterrar os mortos fisicamente. E aquele homem que estava ativo, vivo, ele estava vivo em espírito, então seguia Jesus, largava os mortos lá. E aqui é onde diz, Deus é um Deus de vivo. Quem crê em Jesus Cristo, mesmo que morra, viva. É muito... Tá entendendo, meu irmão? Tem um versículo aí que diz que será salvo pela loucura da pregação. O trem é complicado, não é assim fácil. Então, quem está vivo em Jesus Cristo, servindo, respeitando aqui na terra, fazendo tudo certinho, mesmo que morra, viva. Porque morreu a matéria, mas o espírito está vivo e já vai direto. Mas aquele que está morto em espírito, morre tudo. Acabou a história dele, entendeu? Então, por isso que Deus é um Deus de vivo e não de morto. Entendeu, irmãos? Porque dá para ver que no céu não tem ninguém morto. No céu, todos que estão no céu estão vivos. Vivo em espírito. Entendeu? Então, aqueles que morreram, se não tiver no céu, não estava vivo em espírito. Entendeu? Porque o nosso espírito é o nosso respirar, é o que Deus tem em nós, é o espírito. Deus não quer carne não, irmão. Essa conversa de que Deus quer coração é conversa fiada. Deus não é açougueiro, Deus não faz churrasco, lá no céu não tem churrasco. Para dizer assim, Deus trouxe não sei quantos coração para fazer um churrasco. Conversa fiada. Então para com esse negócio de ficar dizendo, ah, Deus quer um coração bom. E começa a acreditar que Deus quer é a tua dedicação. É oração, é que tu respeita as leis, os mandamentos, é que tu renuncia a ti mesmo, os teus desejos. Entendeu, irmãos? Aí tem gente que diz que tem um coração bom. Peca, vai lá dar 10 conto, o outro diz, ah, meu coração é bom, fiz uma caridade. Dá algo a alguém, eu fiz uma caridade. Dá de comer a alguém, fiz uma caridade. Para, irmão, vai ter tanta gente na porta do céu desviando e indo pro inferno na hora da morte, porque acha que fez, agradou Deus, que tem coração bom, que Deus quer coração. Quando chega lá, Deus disse o quê? Aqui eu nunca recebi coração, aqui eu recebo espírito vivo e ativo. Coração aqui não. Entendeu, irmãos? Deus abençoe.